Bom, pessoal, então vamos lá para o primeiro vídeo para explicar o nosso triângulo da elastodinâmica, onde a gente viu na aula introdutória que a gente precisa entender a diferença e a relação entre o sigma, que é o nosso tensor de estresse, a deformação, e o U. A gente vai encontrar uma relação entre o sigma e E, entre o E e a deformação, entre a deformação e o sigma. E como isso vai nos levar à equação da onda, que é o nosso objetivo. Então vamos lá. Tudo começa quando a gente define a tração na superfície de um corpo. Imagina que eu tenho um corpo aqui V, com superfície S, um diferencial aqui de área bem pequeno, ds, um vetor normal e unitário perpendicular a ds chamado n, e uma tração. Imagina que tem uma tração atuando nesse corpo aqui, na superfície desse corpo, nesse ponto, na superfície desse corpo, nesse ponto. A gente pode definir a tração usando essa força, que está na mesma direção da tração, e esse dszinho. Então a gente pode definir que a tração é dada por uma força sobre uma área, então um df sobre ds, tudo bem? Onde esse df é a força na superfície ds, e outras vezes essa tração ela é chamada de vetor de estresse, tá? Uma coisa interessante é que a gente pode encontrar uma relação entre a tração e o vetor n, esse vetor unitário. Como a tração ela no plano cartesiano ela pode ser definida usando três componentes, a gente pode encontrar uma relação, uma combinação linear entre as componentes da tração e as componentes desse vetor unitário. Tudo bem? E aí, dado isso, a gente pode encontrar esses coeficientes aqui. Como é que a gente vai encontrar esses coeficientes? Essa que é a pergunta que você tem que se fazer. Para encontrar a relação entre esse cara, a gente precisa encontrar esses coeficientes. E aí, se a gente escrever esses coeficientes dessa maneira aqui, usando sigma e j, onde i e j varia de 1 até 3, a gente pode escrever usando subscritos. Então, a gente pode dizer que a tração ela é dada por sigma e j vezes um vetor normal. Então, essa daqui é a primeira relação que a gente vai precisar para o nosso triângulo. E esse sigma e j ele é conhecido como tensor de estresse. Aí, para você entender bem, eu trouxe essa figurinha aqui. Você pode encontrar em vários livros. O que eu preciso que você entenda dessa figura? Tem um corpo, uma caixinha aqui, que está nesse sistema de coordenadas x1, x2, x3 ou x, y, z, tá? Direção 1, direção 2, direção 3. Imagina que eu tenho uma tração aqui, nesse ponto. Imagina que na superfície desse cubo aqui, no ponto A, tem uma tração, e aí eu posso decompor essa tração em três componentes, né? Já que é um vetor, eu posso decompor em três componentes. Se eu decompor esse vetor nesse ponto aqui, ó, nessas três componentes, eu posso encontrar os sigmas correspondentes a eles. Então, por exemplo, quem é a componente dessa tração aqui? É o sigma 1. Por que é sigma 1? Sigma 1 quer dizer o quê? O primeiro índice quer dizer em que direção a tração está indo. A direção da tração nesse caso aqui, ele está indo paralelo ao eixo 1. Então, por isso é 1. E esse daqui indica que é perpendicular ao eixo 1. Então, esse cara aqui está na direção 1. E o plano que contém, e o plano perpendicular a esse cara aqui, está perpendicular ao eixo 1. Então, por isso que é eixo 1, 1. Então, por exemplo, bora olhar aqui. Sigma 2, 1. Quem é o sigma 2, 1? O primeiro índice diz que ele é paralelo ao 2. Ele é paralelo ao 2. E faz sentido, ele é paralelo ao 2. E ele está cortando na perpendicular o eixo 1. Então, ele está cortando no eixo 1. Aqui. E é por isso que é sigma 2, 1. Então, vamos olhar, por exemplo, a tração no ponto B aqui, nessa superfície aqui. Imagina, por que esse cara é sigma 3, 2? Porque ele está na direção 3, apontando na direção 3, ele está cortando na perpendicular a que eixo? Está cortando o eixo 2. Então, por exemplo, esse ponto aqui, TC, por que esse cara aqui é o 2, 3? Porque ele está apontando, o primeiro índice indica para onde está apontando na direção 2, paralelo ao 2, e ele está cortando na perpendicular o 3. E assim sucessivamente você consegue montar o nosso tensor de estresse. E aí tem a regrinha aqui, né?
O primeiro índice indica em que direção a tração é paralela e o segundo indica em que direção está perpendicular, está cortando na perpendicular. E aí a gente pode escrever a tração em função do sigma j, que é o nosso tensor de estresse. Esse tensor de estresse tem várias propriedades. Uma delas é que ele é um tensor simétrico, ou seja, sigma j é igual a ji, ou seja, esse carinha aqui ó, é igual a esse cara é igual a esse cara aqui é igual a esse. Ou seja, ao invés de 9 parâmetros, eu preciso apenas de 6, eu preciso só desse triângulo aqui. São 6 parâmetros. Então tem outras propriedades, não cabe aqui explicar agora, mas o que eu preciso para continuar os próximos vídeos é só dessa expressão, tração é igual a sigma n, e desse conhecimento que o tensor é simétrico, tudo bem? Então vamos para a parte 2, falar sobre deformação. Bom, uma vez que a gente encontrou a relação entre tração e o tensor de estresse, agora é preciso encontrar uma relação entre o deslocamento U e a deformação E. Então, como é que a gente vai explicar isso? Basicamente é assim, imagina que eu tenho dois pontos, um ponto P e um ponto Q, que estão numa distância x1 e o Q está numa distância x mais y, e aí uma onda passou e deformou esses corpos aqui. Então ele deformou, ou seja, ele ou aumentou, foi esse caso aqui, aumentou a distância entre eles, ou ele diminuiu. Nesse caso, o que acontece quando essa distância aumenta? O que acontece quando eu deformo e esse cara fica maior? Então, para explicar isso, vamos ver alguns vetores aqui. O primeiro vetor é esse, vetor importante é o x1, que é a posição inicial do P. Uma vez dado esse cara, a distância entre esses caras aqui, eu posso definir como y, tá? Y. E aí a gente sabe que esse mesmo vetor pode ser desenhado aqui, paralelo. E aqui o P, ele se deslocou, fez um deslocamento U, de P para P', e esse mesmo vetor é igual a esse aqui. Então a gente tem esse paralelogramo aqui, tudo bem? A gente sabe que do P para P' teve um deslocamento U. E qual foi o deslocamento de Q para Q'? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. O deslocamento foi um U, que é o mesmo daqui, mais um DU. Se você olhar por esse triângulo aqui, eu tenho U, DU, então é U mais DU. Nesse outro triângulo você vai encontrar a relação entre Y e U, tudo bem? E DU. E aí, por que isso é importante? Vamos lá. Imagina agora que a gente quer encontrar a deformação. A deformação é só o quanto esse cara esticou. Só que como o Q saiu como o Q' saiu de Q para Q', o que vai me falar sobre a deformação é apenas esse DU aqui, porque o U é a translação, então não importa. Ocorreu para os dois vetores. Ocorreu para os dois pontos. Mas o que vai me falar sobre a deformação é o DU. Então eu quero encontrar quem é esse DU. E se eu encontrar esse DU, eu vou encontrar uma relação com a deformação e o deslocamento. Então vamos lá. Mas para falar isso, eu preciso lembrar um pouquinho sobre a série de Taylor, né? Vamos lá. Se o x for pequeno na série de Taylor, no caso aqui, eu tenho uma função no ponto A mais um x pequeno. Eu posso escrever essa função no ponto A mais a derivada dessa função no ponto A vezes esse x pequeno mais a segunda derivada no ponto A dividido para 2 vezes esse x pequeno ao quadrado e assim sucessivamente, tá? Como nesse caso aqui, quem é pequeno aqui? Os dois são pequenos, esse cara é pequeno, tudo é muito pequeno, porque as deformações da sísmica são da ordem de 10 a menos 6, então a gente está assumindo que as deformações são pequenas, e aí esse é um outro pressuposto, né, da sísmica, que as deformações são pequenas. E aí, como as deformações são pequenas, eu posso dizer que U de x mais y é dado por U na posição x, mais a derivada de U na posição x vezes o y pequeno, e assim sucessivamente, assim como na série de Taylor. E aí, se a gente escolher só os dois primeiros termos, esses dois primeiros termos aqui, ó, para explicar a série de Taylor, a gente pode encontrar essa primeira relação. Então, o deslocamento de U mais Y
é igual ao deslocamento de U na posição x, mais deslocamento a derivada de U do deslocamento na posição x vezes o y. E aí isso daqui é o gradiente de U, e isso daqui é a multiplicação com y. E aí o que a gente encontrou aqui? Se a gente escrever isso daqui em notação vetorial, a gente pode dizer que esse deslocamento U U de x mais y é igual ao deslocamento de U, que é a própria translação, então não importa, não importa quem é esse cara aqui, mais o gradiente de U vezes o y. Então esse foi o deslocamento de Q até Q'. Então foi isso que aconteceu, né? O cara saiu, que esse Q aqui saiu daqui para chegar até aqui, e é isso que me importa. Só que esse carinha aqui é o mesmo desse cara, então não importa para a deformação. O que vai me falar sobre a deformação é o du, então vamos olhar com mais cuidado o U. Esse cara aqui, se você lembra de cálculo, vai lembrar que é um diferencial. Então, o diferencial de U é o gradiente de U vezes o y nesse caso aqui. E aí, se a gente escrever esse cara em notação inicial, a gente pode achar uma relação importante, que é o diferencial de U é igual a derivada parcial de U em relação a x vezes o yi, nesse caso aqui. E aí, aqui que entra uma coisa importante. A gente pode escrever esse U, esse vetorzinho aqui, em função de 2, né? A gente pode abrir, o y é o mesmo, mas a gente pode pegar esse termo aqui e abrir em função de dois termos, o epsilon, o e e j menos o eta e j, onde o eta e j eu posso escrever assim, e o eta e j assim, o e e o eta, e aí se você somar isso aqui, você vai ver que dá a mesma coisa disso aqui, tá? Ou se você, eu botei aqui, ó, se você somar isso daqui, você vai ver que vai dar a mesma coisa desse. O que é interessante é que esse carinha aqui, a parte simétrica desse termo, é o nosso tensor de deformação, esse carinha aqui. Então, esse cara é o nosso tensor de deformação, que também é simétrico, né? E tem outras propriedades dele, mas aí o que eu quero que você entenda? Aquele U mais du, que é o deslocamento do Q para Q', ele contém o quê? Ele contém uma translação, que é o U, ele contém uma deformação, que é o EIJ vezes YI, o termo de deformação, e ele também tem o termo de rotação, que é eta, IJ e YJ. E aí, o que eu quero que você entenda aqui? Eu quero que, para essas pequenas deformações, a gente considera que não tem rotação, então a gente despreza esse termo, a gente só fica com esse termo aqui. E outra coisa interessante é que quando esse cara aqui, nessa equação, quando I for igual a J, a gente tem o que a gente chama de deformações normais, e quando I for diferente de J, a gente tem o que a gente chama de deformações cisalhantes. E aí no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre deformação normal, deformação cisalhante e deformação volumétrica, que são os tipos de deformação que a gente vai precisar para escrever a equação da onda. Então fica aí que a gente vai continuar para falar um pouquinho de mais detalhes sobre deformação.